Ei pessoal, a paz! E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora o livro de Daniel. É um dos meus livros favoritos, tem 12 capítulos e eu tenho certeza que esse livro de Daniel tem muita coisa boa para nós. E aí a gente vai começar pelo capítulo 1. No capítulo 1, o que acontece? O rei Nabucodonosor determinou que o chefe dos oficiais escolhesse alguns jovens israelitas. E esses jovens, eles serviriam ao rei. Então tinham que ser jovens bem qualificados, de aparência saudável, instruído em diversas áreas do conhecimento. E aí o chefe dos oficiais escolheu 4 jovens, sendo eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí o ponto X da questão aqui do capítulo 1, que eu acho que é importante para nós, é o seguinte. Veja aqui, está a partir do versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Por mais que o chefe dos oficiais tivesse compaixão, simpatia de Daniel, ele sentiu medo. Ele falou assim, se vocês não comerem a comida do rei aqui, vocês vão adoecer, ficar com cara de doente perante os outros jovens e o rei vai notar isso e vai, cortar a minha cabeça. Aí o Daniel falou com ele o seguinte, olha, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste durante 10 dias. Durante esses 10 dias, sirva nós 4, os jovens israelitas, somente com legumes e água. E aí depois desses 10 dias, o Senhor veja qual decisão tomar acerca dos fatos. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. E aí depois disso o assistente, ele só servia a eles legumes e água. Olha só o versículo 17. Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. E esse período de estudo, teste, alimentação era de 3 anos. Depois esses jovens iam se apresentar diante do rei Nabucodonosor, e aí o rei escolher quais jovens iam servir a ele diretamente. O rei conversou com os jovens e nenhum o impressionou tanto quanto a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. O que a gente pode extrair do texto? Daniel, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. E por causa dessa decisão de Daniel, olha a consequência. Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Além disso, eles pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Daniel, ele foi corajoso, ele recusou o banquete do rei. Ele recusou o alimento e o vinho do que o rei comia. Ele recusou. Vocês entendem que isso poderia levá-lo à morte? Ou ele poderia ser rechaçado? Para vocês verem aqui a fidelidade de Daniel. Daniel, ele foi fiel ao Senhor em todas as circunstâncias e por isso ele foi tão guardado e abençoado. Daniel, ele decidiu não se contaminar. Além dele tomar essa decisão, ele ainda apresentou uma estratégia para poder sobreviver, para poder manter a sua purificação perante ao Senhor. Sensacional isso aqui, ele teve um jogo de cintura assim incrível, sabe? Isso que é ter intimidade com Deus. Além dele tomar decisões que agradam ao Senhor, ele ainda arrumou uma estratégia para sobreviver em meio a esse caos. Deus honrou eles. Deus os tornou fortes, saudáveis, bem nutridos, só com legumes e água. Então aí a gente vê o quanto vale a pena. O quanto vale a pena andar nos caminhos do Senhor. E concedeu a eles, assim, dons sobrenaturais. E ao final, quem passou no teste para servir o rei Nabucodonosor diretamente foram os 4. Então, meus amados, não se deixem contaminar pelas coisas desse mundo. E tenha inteligência para bolar estratégias que façam com que a gente alcance o nosso alvo principal, que é servir ao Senhor. Então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje. Um beijo, fiquem com Deus.